Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. E na aula de hoje nós temos MDC, o máximo divisor comum, por dois métodos, a decomposição em fatores primos e o algoritmo de Euclides. Aproveita a vinheta e já deixa o seu like e se inscreva no canal. Para começar, nós vamos olhar aqui para um número 70 e vamos pensar nos divisores de 70. Num outro vídeo, nós vimos como que a gente encontra os divisores de um número através do conjunto dos divisores de um número natural. Aqui nós vamos conhecer pelo método da fatoração também. Então eu vou decompor os 70 em fatores primos para conseguir encontrar quais são os divisores de 70. E no próximo passo eu vou trabalhar com o máximo divisor comum entre dois números. Então aqui eu vou decompor os 70 em fatores primos. Lembrando que os números primos são aqueles números que se dividem apenas por um e por ele mesmo. Eu sempre começo dividindo pelo menor número primo possível. O menor número primo é o 2 e é possível dividir por ele porque o 70 é par. Então eu divido por 2. 70 dividido por 2, 35. O próximo número é o 3, também não dá para dividir o 35. O 35 não divide por 2, ele não é par, e a soma dos valores absolutos dele é 8. 8 não divide por 2, então 35 também não. Mas dá para dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 também é um número primo, eu vou dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Quando a gente chega no 1, significa que a fatoração terminou. Então, eu acabei a decomposição aqui em fatores primos. Se eu pegar esses fatores e multiplicar, eu vou chegar no próprio 70. 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Só que agora a gente vai usar essa decomposição para encontrar os divisores de 70. O 1 é o divisor de todos os números naturais. Qualquer número é divisível por 1. Então, eu vou começar colocando 1 aqui em cima. E nesse espaço vão surgir todos os divisores de 70. Aqui, eu tenho que multiplicar cada fator encontrado pelos divisores que eu vou escrever. Então, se eu já escrevi o 1, eu vou começar aqui pegando o fator 2 e vou multiplicar o 2 por 1. 2 vezes 1, 2. Ok, agora eu vou para o próximo fator, que é o 5, e eu tenho que multiplicar o 5 por todo mundo que já existe aqui, por todos os divisores. Neste caso, o 1 e o 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Coloco na mesma linha do 5 porque foi o 5 que eu multipliquei. Agora eu vou fazer por 7. O 7 também vai multiplicar todo mundo. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. Quando nós fizemos o conjunto dos divisores de um número natural, nós sabíamos que começava sempre em 1, porque o 1 é divisor de todos, e terminava nele mesmo. Se eu estou falando do 70, eu vou terminar no 70, porque todo número natural é divisível por ele mesmo. Esses valores que eu encontrei aqui são os divisores de 70. Eu vou colocar aqui dentro do conjunto, em ordem crescente, os divisores que eu encontrei. Então, 1, o 2, o 5, o 7, 10, 14, 35 e 70. Fecha o conjunto. Esses são os divisores de 70 que eu encontrei através da decomposição em fatores primos. Usando também a decomposição, eu posso encontrar o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Nesse exemplo aqui, eu tenho dois números, o 12 e o 20. Eu vou decompor o 12 e o 20 em fatores primos e vou usar o resultado dessa decomposição para encontrar o máximo divisor comum.
12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Quando eu for escrever esses fatores aqui, eu vou usar a potenciação. O expoente dessas potências me ajudará a definir o que eu levo para o resultado. Então, 2 ao quadrado, porque eu estou multiplicando 2 duas vezes. 2 vezes 2, por isso expoente 2. Vezes o 3. Eu tenho apenas um número 3, não é mesmo? Mas o expoente dele, se aparecesse aqui, seria 1. Se não aparece, eu já sei que esse expoente é 1. Neste caso, vou escrever o expoente 1 apenas para que possamos fazer melhor a comparação das potências. No 20, então eu vou dividir por 2, porque ele é par, deu 10, divide por 2, deu 5, divide por 5, deu 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 5. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Olhando para as potências que eu encontrei, vou colocar também aqui o expoente 1 para o 5. Eu tenho que levar para o resultado as potências que aparecem em comum nos dois números. Então, eu tenho aqui o 2 e o 2. O 3 não é comum, o 5 também não é comum. Eu achei as duas bases 2 aqui que são comuns nos dois. Eu tenho que olhar o expoente e eu levo para esse resultado o menor expoente. Neste caso, o expoente é igual, então eu vou levar o 2 ao quadrado. Mas se eu tivesse 2 ao quadrado e 2 ao cubo, eu levaria o 2 ao quadrado porque o expoente é menor. O quadrado, né, elevado à segunda potência, é menor do que elevado à terceira potência. Então, 2 ao quadrado, que é 4. O 4 é o máximo divisor comum entre 12 e 20. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra o máximo divisor entre dois ou mais números através do algoritmo de Euclides. Usando o algoritmo de Euclides, eu vou precisar de uma estrutura semelhante a um jogo da velha. No centro, eu vou colocar os números que eu estou trabalhando e eu vou pensar nesse número como uma divisão. Em cima, eu vou colocar o resultado dessa divisão, ou seja, o quociente. E embaixo, o resto. Então, sempre nesse formato. Os números que eu vou dividir no meio, quociente em cima, resto embaixo. Eu vou perguntar, quantas vezes o 12 cabe no 20? Uma vez. Uma vez o 12, 12 para chegar no 20, 8. Esse 8, que era o resto, vem para cá e ele passa a ser o novo divisor. E agora eu vou olhar para o 12 e para o 8 apenas. Quantas vezes o 8 cabe no 12? Uma vez. Uma vez 8, 8 para chegar no 12, 4. Agora eu pego este resto e passo ele para cá como divisor. E divido o 8 por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 8? Duas vezes. 2 vezes 4, 8 para 8, 0. Quando eu cheguei no resto 0, eu terminei o meu processo. E aqui no meio, o último divisor que eu utilizei é o resultado desse MDC. Na tela anterior, eu tinha feito pela decomposição e nós já sabíamos que o 12 e o máximo divisor comum entre 12 e 20 é 4, não é? Agora, nós encontramos o mesmo resultado através do algoritmo de Euclides. Vamos ver mais um? 90 e 48. Então, eu vou dividir o 90 por 48. Quantas vezes o 48 cabe no 90? Uma. Uma vezes 48, 48. Para chegar no 90, 42. Esse 42 passa a ser o divisor. 48 dividido por 42. Quantas vezes o 42 cabe no 48? Uma. Resto, 6. Esse 6 passa a ser o divisor agora.
Quantas vezes o 6 cabe no 42? 7 vezes. 7 vezes 6, 42. Para 42, 0. O máximo divisor comum entre 90 e 48 é 6. Eu acho esse método mais simples. E você? Deixa aqui nos comentários. Prefere o algoritmo de Euclides ou a decomposição em fatores primos? E também temos o conjunto dos divisores que eu fiz no vídeo anterior. São 3 métodos então. Qual você prefere? Aqui nós temos 3 números. Quando a gente tem 3 números, nós precisamos fazer separadamente a divisão. Só é possível fazer a divisão entre 2. Eu começo sempre pelos 2 maiores. Então, 56 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe no 56? Uma vez o 40, 40. Para chegar no 56, faltou 16. Traz o 16 para cá e pergunta: quantas vezes o 16 cabe no 40? 2 vezes. 2 vezes 16, 32. Para chegar no 40, 8. Esse 8 agora é o divisor. Quantas vezes o 8 cabe no 16? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Esse 8 que eu encontrei aqui ainda não é o resultado, porque eu tenho o 16. Então, eu pego o 16 como este resultado que eu tinha. Então, eu coloco aqui 16 e 8. O resultado dos 2 maiores números vem junto com o menor número aqui. 16 e 8. Quantas vezes o 8 cabe no 16? 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Então, o meu MDC entre 16, 40 e 56 é 8. E por hoje é só. Eu espero que tenha ajudado nos seus estudos e que tenha tornado a sua matemática mais fácil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!